Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. Um prazer estar novamente aqui para mais uma aula aberta de uma palestra do Pathwork. Hoje que nós vamos falar dos ciclos de prazer e dor em nossas vidas, né? Como está nessa foto aí, né? Todas as emoções, todos os momentos em que a gente está pleno, feliz, alegre, depois a vida muda e passa para momentos de dor, de raiva, de angústia. Como é lidar com isso, como é reconhecer esses movimentos, como é que a gente cria isso nas nossas vidas, qual é a nossa responsabilidade nessa criação. Então, é sobre isso que a gente vai falar a partir da palestra 140 do PET. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador da metodologia Pathwork e sou terapeuta. Depois, se precisar de mais alguma informação, é só falar comigo pelo chat. É, o que é o Pathwork, né? Para quem talvez esteja tendo esse primeiro contato a partir dessa palestra, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual. O que significa isso? Significa que estes textos, isso que você vai ver escrito aqui, foi canalizado. Então, uma entidade chamada Oguia canalizou, transmitiu 258 palestras entre março de 57 e janeiro de 79. Então foram aí mais de 20 anos de trabalho da médium chamada Eva Perracos, e todo esse trabalho hoje é consolidado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos e pelo Pathwork Brasil, tem regionais aí no Brasil inteiro. E nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho até de transformação pessoal que o Pathwork se propõe a ser, tem 5 ferramentas. A prece, então a espiritualidade entra nesse caminho, isso é uma coisa muito importante. Hoje até a psicologia estuda um pouco sobre o efeito da prece, mas ainda de uma forma muito incipiente. E o Petro traz a prece como uma das ferramentas fundamentais aí para este caminho, que não é só de terapêutico, não, ele é um caminho realmente de desenvolvimento espiritual. Depois a meditação, a leitura das palestras, que você pode ler por você mesmo, tal, né? Assim, como algo que você quer para si. Depois o estudo das palestras, que pode ser feito em grupos de estudo ou individualmente, e um exercício chamado revisão diária. Então, isso é algo bem geral, bem genérico aí do Pathwork, que se você precisar de mais informações, é só acessar aí vhterapias.com.br, tem uma página ali Pathwork. Clica ali, tem várias informações, onde ficam todas as aulas gravadas também, e você pode também mandar uma mensagem, vai ser um prazer passar mais informações aí para você diretamente. Tudo bem? Muito bom. E sendo assim, já que as ferramentas incluem a prece e a meditação, vamos começar essa aula com uma prece e uma meditação, tá bom? Então, eu peço a você que se sente em uma posição confortável, com os pés no chão, as pernas descruzadas, as palmas das mãos voltadas para cima, numa posição que o guia do Pastor diz que você fica com o centro das suas mãos, o centro de energia que existem nas mãos, abertos para receber as melhores energias do universo, as bênçãos que a espiritualidade de luz quer mandar para você. Então, as mãos abertas simbolizam essa abertura para receber. Então, vá se colocando aberto, aberta para receber nesse momento. E aí eu te convido a levar a sua atenção lá para a sola dos seus pés, percebendo o contato dos pés no chão ou com o calçado. Vai levando a sua atenção ao peito dos pés, aos dedos dos pés, aos tornozelos. Vai levando a sua atenção à panturrilha e à canela, aos seus joelhos, reconhecendo essas partes do corpo como partes suas. Vai levando a sua atenção às suas coxas,
seu quadril, seus órgãos sexuais. Vai levando a sua atenção às suas costas, sua coluna vertebral. Vai levando a sua atenção à sua barriga, ao seu diafragma, ao seu peito, aos seus ombros. Vai levando a sua atenção aos seus braços, às suas mãos. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, à sua nuca, ao seu queixo, sua boca, seu nariz, seus olhos, sua testa, topo da sua cabeça. Reconhecendo esse estado de estar aqui no momento presente com o seu corpo. E nesse estado, vá se lembrando das pessoas que você ama, deixando que o seu coração se abra para trazer para você a consciência do amor que existe em você por essas pessoas. Vá notando como fica seu corpo quando você abre o coração e emana esse amor para essas pessoas. E vá deixando que esse amor se emane para qualquer pessoa, sem julgamento. E vai se lembrando também das pessoas que amam você. As pessoas pelas quais você se sente amado ou amada. E deixe seu coração aberto a receber amor de quem quer que seja. E nesse estado, vá chamando o seu mentor espiritual, seus guias, seu anjo da guarda. E eu peço que a energia crística esteja aqui acompanhando toda esta aula aberta, que Cristo possa tocar as nossas mãos, o nosso coração, a nossa mente, todos os nossos centros vitais, nosso sangue, nos deixando prontos e aptos para essa aula. E eu peço que se crie aqui um canal de conexão com a egrégora do Patrick. E vai imaginando esse canal à sua frente, você se conectando amorosamente ao guia do Patrick, se abrindo para ouvir as palavras que ele transmitiu nessa palestra. E nesse estado, vá deixando que as primeiras palavras do guia nessa palestra cheguem até você. Saudações, meus queridíssimos amigos. Bênçãos para cada um e para todos vocês
para cada passo, para cada esforço que vocês fazem em seu caminho para a liberação. Vai reconhecendo o efeito dessas palavras em você. Lentamente vá abrindo os olhos. Se quiser, você pode fazer uma pausa no vídeo ou fazer uma anotação para ir incorporando essa energia de liberação que o guia traz aqui nessa palestra. E bênçãos para o esforço que cada um de nós está fazendo nesse caminho de autotransformação e liberação. Então vamos lá, vamos começar a aula com esta parte, que é a origem da dor. Como prefácio para a palestra de hoje, eu gostaria de discutir o significado da dor, da verdadeira causa da dor. A dor é resultado de conflito. Quando duas correntes opostas existem dentro de uma personalidade, começa a existir a dor. A direção das forças criativas universais é buscar a luz, a vida, o crescimento, o desabrochar, a afirmação, a beleza, o amor, a inclusão, a união, o prazer supremo. Sempre que esta direção for confrontada por outra corrente, uma perturbação é criada. Quando se luta contra o conflito de uma forma ineficaz, o que está acontecendo é que, apesar da personalidade desejar a saúde, ela nega o fato de que também deseja a não saúde. Uma vez que o aspecto não saúde é reprimido e ignorado, a luta em direção à saúde torna-se cada vez mais tensa. Isso é a dor. Bom, então aqui ele já vai começando a palestra na veia, assim, dizendo que a origem da dor vem de um conflito interno. E isso já é uma chave, porque a gente fala assim, não, a dor é o mundo que nos causa, né? Assim, eu mesmo fiz besteira lá no passado, agora estou sentindo dor. E ele vai dizer que a gente tem direções muito criativas, a gente sabe o que a gente quer para crescer. Né? Então a gente tem uma força nossa que vai buscar a luz, a vida, o crescimento, o desabrochar. Cada um aqui que está vendo essa aula tem a sua busca positiva, a sua busca por luz. E muitas vezes a gente até sabe o que a gente quer, mas isso que a gente quer não acontece. Isso dói. E o que ele está dizendo aqui é que, ao mesmo tempo que tem um desejo para que aquilo aconteça, existe um desejo para que aquilo não aconteça. No caso da saúde que ele traz aqui, é um pouco difícil de aceitar. Como assim? Quer dizer que eu quero estar doente? Quer dizer que eu quero estar num estado de não saúde? É isso que ele está dizendo. Se existe a dor, existe um conflito interno. E muitas vezes a gente reprime, porque a nossa mente fala, não, eu quero a saúde, eu quero a saúde, eu quero a saúde. Ou eu quero ganhar melhor, ou eu quero mudar de emprego. E muitas metas que a gente se coloca e que a gente conscientemente diz que quer. Mas se isso está doído, é porque tem uma parte nossa que joga contra, que é a corrente contrária e que a gente precisa reconhecer ela acima de tudo. Vamos trabalhar isso um pouquinho mais. Então, o que ele vai dizer? Que a gente tem planos, né? Planos não assim, plano do que vai fazer, etapas. O que ele vai dizer assim? No plano mental e emocional, quando a batalha é totalmente compreendida como uma manifestação temporária, como um efeito do desejo negativo inconsciente e aceita como tal, sem fatalismo, mas como consequência da legitimidade dessas consequências, a dor mental ou emocional cessa. No plano espiritual, meus amigos, é diferente, pois o plano espiritual é a causa, enquanto todos os outros planos ou esferas de consciência são efeitos. O plano espiritual é a origem da direção positiva. Ele não contém, nem poderia conter, uma direção negativa.
A direção negativa é criada por e também cria diferentes atitudes incompatíveis com a origem de toda a vida. O plano espiritual é em si mesmo uma unidade. Portanto, o conflito, direções opostas e, consequentemente, a dor são impensáveis e ilógicos. Então, tem muita coisa aqui que ele esclarece um pouco mais, né? Primeiro é que nesse conflito que a gente falou que tem, daquele camada que diz não é algo plenamente consciente na mente. Tem um lado emocional. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ficar doentes porque daí elas são cuidadas. Alguém presta atenção nelas, traz um remédio. E isso parece ilógico, mas emocionalmente faz sentido. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Quando a pessoa se dá conta de que tem esse conflito interno, seja no plano mental, como é no plano mental, com crenças, com ideias a respeito da vida. Então, por exemplo, eu acredito que eu tenho que ser cuidado, porque eu sou muito frágil, eu não consigo dar conta da vida. Então, o que eu vou fazer? Se eu já sou um adulto, talvez eu fique doente, para que alguém venha e cuide de mim, ou talvez eu não consiga me sustentar financeiramente. Por quê? Porque vai comprovar que eu sou muito frágil, mas que isso é uma crença. Do ponto de vista emocional, pode ser uma carência. Preciso que cuidem de mim, então eu vou me pôr em uma forma que alguém venha e cuide de mim. Quando isso está inconsciente, vai só gerando problema. Agora, quando a gente toma consciência de que está fazendo isso, quer dizer então que é a minha carência que está agindo aqui. Ou quer dizer então que eu tenho essa crença de que eu preciso ser cuidado. Só de fazer isso, você já começa a ter um alívio. Você já começa a falar assim: tá bom. É a minha cabeça, é o meu emocional que está causando essa situação na minha vida, esse desconforto. E por isso que ele fala que quando a gente faz essa chave, a dor emocional, a dor mental, emocional cessa. A gente assume a responsabilidade pelo que está acontecendo. Eu pus essa foto do rapaz ouvindo porque a gente precisa ouvir esses planos, a gente precisa se estudar para saber o que a minha mente, o que o meu coração está dizendo. E muitas vezes para isso é importante ouvir mesmo, ouvir, fazer alguns exercícios, buscar ajuda terapêutica para entender como estão aí os nossos planos. E o que ele vai dizer também é que no plano espiritual é diferente. No plano espiritual a gente está ligado a Deus, então ali é a nossa origem da vontade positiva, de ter uma vida melhor, de estar mais pleno, abundante. É ali assim, é o pulsar do positivo. Fala assim, vamos para a vida, que a vida vale a pena. E nesse plano não existe o conflito, nesse plano existe a vontade divina de ser melhor e de crescer, e de amadurecer, e de ser mais abundante, de ter mais saúde. Então ali é o influxo positivo. São nos nossos outros planos que a gente cria resistência. Ok? Então, como é a luta pelo bem? Se uma pessoa está livre de conflito e dor, ela deve estar em união. Ela só pode estar em total unidade quando segue a linha contínua da direção positiva de suas forças de vida. É muito importante compreender, meus amigos, que o negativo só pode ser desejado por uma parte da personalidade, nunca pelo seu todo. Sempre haverá outra parte da psique que se oporá violentamente ao desejo negativo e por isso a dor resultará. No nível físico, assim como no emocional e no mental, é possível aceitar a negatividade temporariamente como um estágio passageiro, na compreensão de que é o efeito e não a causa, o efeito de uma causa não intencional e de um distúrbio momentâneo. Nessa compreensão e aceitação, a pessoa para de lutar. A pessoa aceita o negativo sem fatalismo, com uma atitude objetiva e não de autoindulgência. Então, o que isso tem a ver com essa moça aqui meditando, né? Muitas vezes é na meditação, ainda mais na linha de meditação que o Pastor traz, é que a gente encara o negativo. Encara essas correntes e dizer assim, tá bom, tem uma corrente minha aqui que acredita que eu sou frágil. Tem uma corrente minha que acredita que eu tenho que ser cuidado. E isso dói, assim, porque não é verdade, muito provavelmente. Todo mundo tem a sua força, todo mundo tem como pedir ajuda, todo mundo tem como cuidar de si, né, dentro dos limites do que é possível para cada um.
mas essa possibilidade existe. E é dentro desse estado meditativo que a gente encontra esses conflitos, encontra essas áreas que dizem não ao que a gente quer e ao que a gente acredita que é bom para nós. Então, é para isso que também serve a meditação como uma luta mesmo pelo bem. Às vezes a gente acha que luta é lutar, brigar, e muitas vezes a luta começa com a tomada de consciência. E a tomada de consciência nos ajuda a ter consciência disso e começar a tomar as atitudes. E aí a gente começa a ver que o que está negativo, ele é temporário. E sabendo que é temporário, dá mais força ainda, porque já que é temporário, se eu agir, se eu me manter atento, se eu for dissolvendo isso na minha vida, ele passa, isso aí desaparece, o que é muito bom e ajuda no crescimento pessoal. Ok? Mas nós temos desejos negativos. Então vamos ver o que é isso. Quando uma entidade não está consciente de seu desejo deliberado pelo negativo, o sofrimento será infinitamente maior do que qualquer sofrimento ou dor que possa ocorrer quando a pessoa está consciente de ter desejado isso. A falta de percepção cria um clima psíquico no qual o indivíduo sente que foi escolhido para ser uma vítima. Aqueles amigos que ainda não tiveram essa percepção deveriam tentar o máximo possível encontrar seus desejos negativos. Na superfície, a maioria das pessoas não pode imaginar como poderiam abrigar desejos destrutivos. Esta negação daquilo que está em você no momento presente. Portanto, perguntem a si mesmos: eu tenho o que eu desejo? Eu experiencio tudo com o meu potencial máximo? O que é que eu possivelmente, o que é que me perturba, o que é que possivelmente me perturba mais que eu estou disposto a admitir? Então, vamos lá. Desde o começo ele está falando, e aqui ele vai aprofundar um pouco mais nessa questão de que nós temos dentro de nós desejos negativos, desejos contrários àquilo que a gente tanto diz que quer, que fala que seria bom para a gente, para os outros, para a família, para Deus e o mundo. Todo mundo diz que quer, né? Você diz que quer isso, mas tem uma parte em você que diz que não, não quer isso. Então, se você não está consciente desse desejo negativo, você vai sofrer, porque você sofre como uma vítima. Ah, eu não sei, é o mundo que não me quer, é meu corpo que não dá conta. É sempre o outro, é sempre. Você é vítima de algo maior que você, são os espíritos que estão me atacando. Sempre você é vítima quando você não reconhece em você o desejo pelo negativo. E isso é um grande alerta que ele traz nessa aula e reforça aqui. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir buscar, né? Que nesse rapaz aí que pegou todas as caixinhas aí do estresse, da ansiedade e tal, e falou: não, eu vou atacar esses problemas, o que eu preciso para lidar melhor com a minha ansiedade? Eu preciso ir no médico, eu preciso de um terapeuta, o que eu faço? Porque, no caso, um desejo negativo seria talvez de relaxar, falar assim: ah, eu quero ficar aqui na preguiça, não quero atacar os meus problemas. E um lado pode achar que é bom isso, mas é um desejo negativo, porque você não resolve nada. Então, isso é que a gente precisa achar naquelas áreas onde você não tem o que você deseja, onde você não experiencia a vida com seu potencial máximo. E por isso ele dá essas perguntas para você estudar mesmo. Põe no papel: eu tenho o que eu desejo? Ah, eu tenho isso, não tenho aquilo. Vai trabalhando aí essas questões. É isso que a gente também faz no grupo de estudos, do Petro, etc. Então, é algo que pode ser melhor trabalhado. Mas ele está reforçando a necessidade da gente ir atrás e conhecer os nossos desejos negativos. O que acontece quando nos libertamos? Encontrar e estar consciente dos desejos negativos deliberados, ou que evitamos resultados, ou de que. Vou começar de novo, desculpa. Encontrar e estar consciente dos desejos negativos deliberados, ou de que evitamos resultados positivos, que no final é a mesma coisa, como vocês podem ver, um passo fundamental no seu caminho para a evolução.
O nível da personalidade que quer o negativo e persegue sua direção cria um novo mundo, ou esfera psíquica, que encobre a original. Imagens e formas que são o resultado de atitudes, pensamentos e sentimentos criam esse mundo negativo. Onde vocês estiverem relativamente livres de desejos negativos, será relativamente simples e fácil perceber, sentir e experienciar o mundo da verdade, onde tudo que é bom existe e se auto-perpetua. Portanto, não há necessidade de lutar, de duvidar, de temer ou de se privar. Nessas áreas, você descobrirá que abre destemidamente seu coração para a experiência positiva, dinâmica, que se move eternamente em direção ao contínuo desabrochar, a uma felicidade cada vez maior, a unidade maior. Então, o que ele está dizendo aqui? Para a gente tomar atenção daquelas áreas da nossa vida que fluem. Porque muitas vezes a gente começa um trabalho de autoconhecimento e vai olhar no que está ruim. Não, isso aqui não está funcionando do jeito que eu quero, essa minha vida podia ser melhor, etc. Mas o que ele está dizendo, até para a gente saber que a vida pode ser melhor aqui, é para reconhecer onde você está livre dos desejos negativos, onde a vida já flui. Então, para uma pessoa pode ser no trabalho, para outra pessoa pode ser na relação com os filhos, pode ser no relacionamento amoroso, pode ser com os pais. Vai reconhecendo onde é que o que é bom existe e se auto-perpetua. Então, você tem uma relação boa com seus pais, aquilo flui, aquilo se mantém, você não precisa fazer esforço nenhum. Aquilo já acontece, maravilha, ótimo, aproveita, sabe? Isso serve para a nossa psique saber que, opa, isso existe. E lembrando um pouco que ele falou no outro slide, assim, o negativo é sempre só um pedaço do seu ser. Existe um outro pedaço muito positivo, e esse pedaço muito positivo também cria na vida. Então, reconheça. E use essa energia para olhar o lado negativo, que ou deseja o negativo deliberadamente, ou evita, bloqueia resultados positivos. Então, isso é algo que você pode olhar. Peraí, onde é que nessa área que não está fluindo tão bem, eu estou segurando alguma ação, eu estou me segurando para não agir, não transformar isso. Isso é uma chave muito grande, porque daí você começa também a se libertar por atravessar esse lugar que está negativo na sua vida, ter a ação. E nesse sentido, a gente tem mais um alerta aqui, que é a consciência da união ou da separação. O que ele vai dizer? Onde quer que o homem esteja separado dos outros, de seus companheiros, ele estará num mundo negativo, numa negatividade autoperpetuadora que ele tece com seus desejos destrutivos. Portanto, sempre haverá em você uma batalha incessante, na qual um lado se esforça em direção à totalidade e à união com as outras criaturas, em direção ao amor e à compreensão, em direção à consideração, em direção a dar e receber. Mas sempre existe esse outro lado que nega essa orientação, que teme e resiste a ela. Portanto, onde existe uma dor específica por causa dessa luta, o mais importante é a negação. Então, o que ele vai dizer aqui para reforçar? Que quando você está num ambiente onde você se separa de outras pessoas, separa de pessoas que você até gostaria de estar junto, mas você se separa, existe uma negatividade. E essa negatividade vai se perpetuar mantendo aí os desejos destrutivos. Ao mesmo tempo, você tem o lado seu que vai lutar pela união. E aí, com essa luta, você vai começando a compreender a direção de dar e receber, ou seja, de trocar bem com essas pessoas. Mas você vai ver que tem uma parte que resiste, que fala, não, eu preciso cuidar de outra coisa, eu preciso fazer outra coisa, eu não quero estar em contato com essas pessoas. Então existe um conflito, porque as pessoas que você não quer estar em contato, porque você não quer mesmo, sei lá, uma pessoa que você não conhece, quantas pessoas existem no mundo que a gente não tem contato? Estas não geram dor, não geram angústia. Agora, tem aquelas em que um lado seu fala, eu queria ter mais contato com elas, e um lado fala, não. E aí, nesse conflito, gera essa dor.
E aí a gente chega nas relações, né? Principalmente nas relações íntimo-amorosas. Aquele com os quais está envolvido nesse conflito, aqueles a quem você, a quem, aqueles a quem você não consegue decidir se ama ou rejeita, se eles estivessem em perfeito equilíbrio e livres de tal divisão interior, certamente não seriam afetados pelo seu conflito. Mas fica muito mais complicado quando duas pessoas estão numa posição semelhante de desejos negativos, porque então a batalha não é apenas duplicada, mas quadruplicada. Imaginem as muitas possibilidades matemáticas que surgem de tal situação, com todas as suas consequências psicológicas de maus entendidos, falsos julgamentos e mágoas que, por sua vez, criam mais negatividade. Vamos imaginar duas pessoas, A e B. A expressa momentaneamente uma orientação positiva em direção a B. B em direção à união. B se assusta com isso e, portanto, se afasta e rejeita A. Consequentemente, A se convence de que o movimento saudável da alma, que foi em direção à união, foi arriscado e doloroso, de forma que volta para o lado negativo e assim por diante. Então, olha que importante isso. Deixa eu só dar boas-vindas aqui para o Walter. Bem-vindo, Walter. Boa tarde. Boa tarde. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele já estava falando dessa questão da gente se unir ou de se separar. E tem pessoas que a gente às vezes fica na dúvida: será que eu amo essa pessoa ou será que eu rejeito essa pessoa? Só isso já é uma chave, porque às vezes tem um lado nosso que acha que tem que amar todo mundo, e se uma pessoa não nos ama, ai meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. E tem pessoas que você ama, mas a relação com aquela pessoa é tensa, é difícil. E você fica, às vezes, um pouco na dúvida se você realmente ama aquela pessoa ou não. Mas esse conflito, por exemplo, eu posso estar num conflito se eu amo ou não alguém. Se a outra pessoa estiver equilibrada, assim, se ela não tem dúvida, ou ela me ama ou ela não me ama, mas ela está inteira, o meu conflito interno não iria afetar ela. Mas, às vezes, a pessoa também está no conflito. E aí é que ele traz essa questão do relacionamento, que ele traz esse exemplo ótimo, que é assim: digamos que você está num conflito com o seu parceiro, com a sua parceira. Aí você vai lá, vem aqui na aula, faz uma meditação, fala assim: ah, não, poxa, descobri que de fato eu amo essa pessoa, eu quero estar perto dela. Aí você vai lá e faz um movimento, né? Vence o seu orgulho. De repente você vai lá, ó, desculpa, tal, mas eu quero estar com você, etc. A outra pessoa, talvez na distorção dela, ela no fundo não quer se relacionar com você, mas não fala isso, nem sabe isso direito. Ela está no mesmo conflito. Ela não sabe se te ama ou se te rejeita. Aí quando você dá um passo na direção dela, ela recua, porque ela se assusta com esse negócio assim: epa, o que está mudando aqui? Aí quando a pessoa se assusta e afasta, você que foi fazer o movimento, falei, pisei na bola, acho que não era para fazer isso, então melhor não fazer, e aí você recua também. Aí ela vê que você recuou, confirma. Ah, ele recuou, então não era mesmo. E aí fica uma bola de neve que vai gerando cada vez mais afastamento. Então é isso que ele está chamando a atenção aqui, nesse trecho, para a gente tomar cuidado nas relações. E quando você for fazer um movimento, a outra pessoa recuar, você pode falar: não, 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 peraí, vem aqui. O que está acontecendo? Né? Eu estou fazendo um movimento para a gente ficar bem, eu estou vendo você se distanciar, o que está acontecendo, né? E trazendo isso, não entrar nesse ciclo vicioso. Ok? Walter, você chegou agora, mas pode ler aí o Progredindo? Vamos lá. Progredindo. Suponha que em seu caminho para a autorrealização, você desenvolva força e autoconfiança. Onde havia insegurança e culpa quando você experimentava uma fricção com outra pessoa, você agora experimenta uma nova calma interior. Certeza em você mesmo, uma força e uma elasticidade que você não sabia que existiam. Do jeito antigo, você teria reagido com submissão, a fim de aliviar a culpa
ou com agressão e hostilidade, a fim de aliviar seu autodesprezo por sua insegurança. O que quer que você fizesse, no entanto, a sua resposta era de negatividade e dúvida com relação a você mesmo. Você estava envolvido com o princípio do prazer negativamente orientado. Agora, você progrediu, você experimenta a você mesmo de uma forma diferente. O que isso te traz, Walter, ou que dúvida que você tem? Cara, isso é maravilhoso. E eu confesso a você que eu estou passando por isso. Hum. E tem sido, assim, muito rico, entendeu? Inclusive há pouco, cara, isso é uma sincronicidade incrível. Inclusive há pouco eu pensava sobre isso, né? E, inclusive, nesse estado que eu partilho com você ou com vocês, eu diria o seguinte, que após eu sentir essa paz, esse equilíbrio, em seguida, e essa autoconfiança maior, né? Eu também pensei o seguinte, que é bom que não seja uma autoconfiança total, né? E eu acho que, de repente, não seria muito real se fosse também, porque o bom é isso, né? É você experimentar, você buscar sentir e observar em você mesmo como é que é isso, né? Como é que é esse novo, como é que isso é recebido, né? Uma pessoa, um neto me perguntou ontem, porque eu tinha dito assim, de uma certa forma, um pouco exagerada com a minha forma de ser, que eu já partilhei contigo aqui, ou com vocês, e eu falei assim, ó, essa última semana eu acho que eu aprendi mais sobre humildade do que minha vida toda. Essa é a parte exagerada. Mas eu poderia Hum. dizer que o ganho foi tão significativo que mais ou menos foi essa ilustração que veio na minha cabeça. Aí ele inteligentemente perguntou por quê, como é que era isso? Falei, não, porque eu passei por experiências mediúnicas tão radicais que já tinha um tempo que eu não passava e que me deu medo, né? E quem é médium sabe disso, da loucura, do suicídio, só que era controlado porque eu sabia que eu não ia enlouquecer, e eu sabia que eu não ia me matar por isso, porque eu já passei por essa experiência inúmeras vezes. Então, o que é que eu fiz? Eu desfrutei daquilo. Como? Com prazer e gozo? Evidentemente não, mas com observação, no lugar de observador. Por mais radical que fosse, eu podia estar conversando contigo, como já aconteceu antes, e eu não saber quem eu era, sobre o que eu estava falando, mas só que eu estava num estado de lucidez tão grande que eu sabia que isso acontecia no background, né, vamos chamar assim, né, e eu estava ali presente. Por mais que eu me sentisse desconfortável, havia uma aceitação. Então, o que eu disse a ele foi que o fato de eu ter vivido isso dessa forma me colocou no lugar de aceitar a vida e a mim mesmo e as coisas como elas são. Por isso me trouxe esse estado de humildade que eu nunca tinha acessado da forma que eu acessei. Então foi isso. E o seu exemplo é ótimo para relatar essa experiência que ele diz aqui, que no caso, você trouxe um caso mediúnico, no caso de, né, interação com entidades desencarnadas, mas acontece também com os encarnados, Uhum. que é, se você passa uma vez, duas vezes, três vezes pela experiência e traz essa consciência, né, em relação ao outro, aonde você fala assim, poxa, nós dois estamos aqui numa interação e que se eu entrar na máscara, se eu entrar na submissão, se eu entrar na hostilidade, eu vou piorar esse ciclo. Deixa eu desmontar isso em mim e observar, onde eu vou revelar para mim mesmo o que eu estou sentindo e eu trago a minha calma interior para observar o que está acontecendo. E aí, só para dizer que você falou, essa experiência, essa segurança total, não sei se é positiva. Na verdade, a segurança total, ela vem depois de muita repetição. Então, quando você adquire essa experiência, eu sinto que essa segurança ganha um grau de totalidade possível.
E aí vão surgir outras áreas onde essa segurança não é total ainda. Sim. E aí, essa nova área, você vai usar a experiência de ter ganho a totalidade ou a suficiência de segurança nessa área. Assim, opa, eu já construí segurança nessa área aqui. O que que eu fiz? Ah, eu fiz várias vezes, eu estudei, eu pedi ajuda, depois voltei, depois deu problema. E aí você vai aplicando a mesma técnica para uma outra área nova, aonde está indo em conflito. Mas a grande sacada é essa, é que você para de reagir de uma forma desorientada, né? De uma forma é, com o princípio negativamente orientado. Você progride. E aí você consegue acolher o outro, acolher a si mesmo, não se submeter, mas dizer assim: olha, eu vejo que você está assim, o meu ponto de vista é assim. Então você adquire uma calma. E esta calma é um sinal de uma transformação interna. Faz sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Me lembrou isso que você falou, me lembrou até o guia que diz, uma colocação do guia que eu lembro assim mais ou menos, né, sobre o mar da vida, né, em que Ah, nós, o comandante ou os comandantes do nosso barco, e o comandante experiente, mediante uma tempestade, ele coloca seu barco em curso, em ângulo, para enfrentar aquela tempestade, né, e vai atravessando as ondas com segurança, porque ele já tem aquela experiência. E um comandante ou um marinheiro de primeira viagem, ou segunda, ou terceira, que seja, vai ficar atemorizado e vai, só em ver a tempestade, já vai ficar morrendo de medo e por aí vai. o medo vai tentar ir assim, eu vou passar no meio porque eu vou dar Sim, certo, né? Muito bom. Então, o que que isso vai fazer, né, assim, nas relações? Vai criar uma nova forma. Em vez da irritante autodúvida, você ganha um insight sobre a outra pessoa. Por esse insight, você compreende por que a outra pessoa se comporta dessa maneira. Por um momento, essa compreensão objetiva liberta você, deixa você forte, lhe dá mais insight objetivo sobre você mesmo e sobre outra pessoa. Em outras palavras, o auto-perpetuador princípio do insight e da compreensão foi colocado em movimento. Uma coisa que eu faço muito com meus pacientes, quando a gente fala um pouquinho das máscaras, né, dos meus alunos de grupo de estudos, etc., é cada um reconhecer a sua máscara. Esse normalmente é um trabalho que a gente faz no Petro, que eu sou mais da serenidade, do amor ou do poder. Mas eu falo às vezes para os alunos fazerem o seguinte: qual é a máscara das pessoas com quem você convive? Depois que a pessoa sabe identificar a sua, fazer esse estudo ajuda demais as relações. Porque se você tem um parceiro ou uma parceira que é agressivo, a hora que a pessoa vem com agressividade, você fala, ele está na máscara. Ele está frágil lá dentro. Está irritado, ele está machucado. Então eu não vou dar bola para essa máscara aqui. Eu vou parar um pouquinho, esperar passar e falar assim: o que você está sentindo? Ou a pessoa se retira. Normalmente tem gente que fica muito irritado quando a outra pessoa se retira. Assim, ó, ele está na máscara. A máscara dele é retirada. O que que aconteceu? Então, quando a gente faz esse trabalho na gente, a gente pode começar a fazer no outro. Porque senão, se não fez na gente ainda, a gente vai só acusar. Ah, é agressivo, é retirado. Não. Primeiro faz na gente e aí depois começa a avaliar. E isso transforma a nossa capacidade de se relacionar com o outro. Porque isso você começa a saber por que, que o outro está se comportando daquela maneira. Faz sentido? sem dúvida, é isso aí. Muito bom. Então, é isso. Para a gente finalizar, vamos fechar um pouco os olhos para deixar chegar aqui essa parte final das bênçãos do guia. Vai voltando para aquela posição do início, com os pés no chão, as palmas das mãos sobre as coxas, as pernas descruzadas, bem apoiado na cadeira, no assento. Eu convido a energia do guia para estar ainda mais presente conosco,
Agradeço toda a espiritualidade que esteve presente, está presente. E eu vou ler esse trecho final, convidando você a, depois do trecho final, a gente ficar 1 minuto em silêncio, para que você vá absorvendo todas essas bênçãos e vá registrando o seu principal aprendizado dessa aula. Sejam abençoados cada um de vocês. Recebam essa cálida corrente de amor que rodeia vocês e transcende cada um de vocês. Abram-se, pois este amor é verdade, e esta verdade é vida. E essa vida é de vocês, se quiserem. Os passos corajosos que todos vocês têm dado aqui têm significado. Estejam em paz, estejam em Deus. E nesse estado, vá se perguntando: qual foi o principal aprendizado desta aula? Quando você souber esse principal aprendizado, pode abrir os olhos. Walter, quer compartilhar seu principal aprendizado? Heitor, eu já entrei assim mais do que no meio, né? Eu diria o seguinte, que está aberto, buscar está aberto, né? Porque não é só estar aberto, porque isso é um processo, né, de cada pessoa, mas tentar buscar isso, se aceitar também não é uma mágica, né? É um processo também. Está aberto, né? Está aberto. E observando, observando. Buscar esse lugar do Não. observador, que é sempre difícil, não é? E nessa bênção final ele fala assim: abram-se para essa cálida corrente de amor. Então, é uma Legal, boa né? dica. Legal. Para quem está vendo gravado, se quiser comentar aqui o principal aprendizado, é sempre bom poder ter a troca de cada um que vê gravado depois. E semana que vem vamos falar da origem das ilusões em nossa vida. Esse lugar que a gente fica, às vezes, iludido e da onde isso vem. Tá bom? Maravilha. Então, Maravilha. muito obrigado para quem veio aqui ao vivo, Walter, e para quem está vendo gravado também. Uma ótima semana para vocês. Até semana que vem. Valeu, valeu. Obrigado a vocês, como sempre. Abração. Um abração, boa Valeu. semana. Tchau, tchau. Tchau.